A terapia não deveria julgar você, não deveria julgar ninguém. Pelo menos essa é a boa experiência que eu tenho com terapia, a que eu faço nos últimos 3 anos. Quem julga somos nós mesmos. É o nosso julgamento sobre as nossas atitudes. E eu acho que por isso muita gente foge da terapia. Muita gente tem medo de se olhar no espelho e de falar assim, olha, alguns dos problemas, eu disse alguns dos problemas, não é culpa de outras pessoas, não é culpa de trabalhos que fizeram para mim, não é culpa de falta de oração, não é culpa da fé, não é culpa de Deus, não é o que eu deixei de fazer para Deus, não é culpa de como o racismo impacta na minha vida. Alguns desses problemas é culpa nossa. E eu acho que muita gente tem medo de chegar nesse entendimento, de afastar, quer dizer, de se aproximar do entendimento de que é responsável pela própria vida. Em alguns aspectos, tá? Tô falando de alguns pequenos aspectos, que vocês vão me entender. Mas não é o que acontece na maior parte dos casos. Tem péssimos terapeutas, psicólogos, pedagogos, um monte de gente faz esse tipo de coisa, coaching, pior ainda, que julga você. E no primeiro episódio desse podcast eu falei uma que julgou e que esse julgamento impactou toda a minha família e quase destruiu meu lado criativo. Mas não foi a primeira, não foi a única. Eu lembro que antes da pandemia estourar, assim, eu estava escrevendo meu primeiro livro de ficção científica, que era O Último Ancestral. E eu estava muito inseguro pra caramba. Eu vou contar para vocês um pouco de algumas dessas engrenagens das minhas inseguranças para escrever meu livro. Mas a história de hoje é sobre, novamente, alguém que me subestimou durante a terapia. E é um alerta para quem está querendo começar a terapia e de como você pode saber se um terapeuta vai te ajudar ou se ele vai reforçar as suas inseguranças. Nesse momento da minha vida, eu tinha decidido procurar novamente uma ajuda terapêutica porque eu estava vivendo algumas crises, entre elas algumas do meu antigo relacionamento. E eu sabia que tinha uma coisa errada comigo. E eu precisava entender o que estava errado. Não estou falando o que estava errado das minhas atitudes com relação a outras pessoas, não. Era sobre eu não aceitar, ou sobre eu aceitar coisas que atravessavam os limites do que eu deveria aceitar. Na minha vida, no meu trabalho, em todas as paradas assim. Então eu resolvi procurar uma ajuda. E eu estava morando numa cidade chamada Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Cidade que a palavra vem do tupi, significa terra das garças. Inclusive tem muitas garças que geralmente cobrem o topo das árvores de tarde, principalmente no outono, primavera. Fica bonito pra caramba. E eu gostava muito de morar nessa cidade. Mas é uma região de um eixo extremamente católico, né? Por conta de ser vizinha da Aparecida. E lá essa é a região que criou a renovação carismática cristã no país. Tinha lugares lá como a Canção Nova, que eu já trabalhei nesse lugar, teve a Aparecida, o Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, sabe? Então é uma região muito assim. E é uma cidade muito conservadora, é uma região muito conservadora. Uma região que votou pra caramba nos políticos de direita conservadores. Eu costumo dizer que até pessoas de esquerda lá têm umas ideias sobre família, sobre ideologia de gênero, essas coisas que a direita propaga. E real, cara, existem pessoas progressistas lá que acreditam nessas coisas, porque é uma região muito conservadora. E se você vem de uma região conservadora, extremamente católica e tudo mais, muito provavelmente você vai encontrar psicólogos, terapeutas e pessoas que também estão ligados aos vieses conservadores, às vezes reacionários, e que têm o hábito de julgar as pessoas. Para mim, a terapia, pelo menos a que eu tenho feito agora, segundo a minha terapeuta, a psicanálise, era para você encontrar suas próprias respostas. Então, você vai sentar na frente de alguém, contar suas histórias, e ela não vai dizer, viu? Tá vendo como é que você é invejoso? Tá vendo como é que você é rancoroso? Tá vendo como é que você é isso, é aquilo? Não.
tem que ajudar você a enxergar os seus comportamentos nocivos e tudo mais. Então, não necessariamente vai apontar seus erros. Muita gente tem visão errada sobre terapia porque lidou com maus profissionais que apontam assim, dessa maneira julgadora. E na minha cabeça, se você está numa cidadezinha pequena, numa região pequena, a chance de encontrar esses julgadores é muito maior. Porque terapeutas e psicólogos também são humanos. E sendo seres humanos, eles também carregam os atravessamentos da sociedade. Se a sua região é muito conservadora, é muito religiosa, talvez você está lidando com psicólogos religiosos, psicólogos que vão aprender toda a questão da psicanálise, da psicologia analítica, de etc., mas que também vão acreditar que você tem que fazer de tudo para manter a família, porque é isso que eles acreditam na fé deles. Quando eu entro num consultório e tá lá um crucifixo, uma bíblia, ou vou falar qualquer coisa de religião assim mesmo, de outras religiões também. Se eu encontro o livro do Osho, um dia eu vou fazer um episódio sobre o meu ranço com o Osho, mas ok. Eu já saio correndo, cara, porque não, assim, qualquer psicólogo, seja de religião, seja de política, seja de ideologia, pode te ajudar. E alguns também podem te destruir, qualquer um, de qualquer religião, qualquer coisa. Porque, como eu disse, na minha concepção, é sobre a pessoa não ser capaz ou a pessoa, o profissional, conscientemente, não empurrar para você os julgamentos da vida dele. É sobre isso, é sobre ajudar você a entender a sua vida. Então, a pessoa pode ser do candomblé, pode ser do catolicismo, pode ser espírita, pode ser uma porrada de coisa. Se ela ajudar você a descobrir o que você é, independente da sua religião, independente da sua fé, independente da sua crença, independente do seu gênero, independente de tudo, ok, isso é um bom profissional. Se a pessoa fica empurrando para você pensamentos, crenças e questões que ela acredita da vida, aí é um problema. Aí esse é um problema para mim. A menos que, vamos supor, você já faz parte de uma religião, de uma tradição, e você compartilha as mesmas ideias e quer encontrar um profissional que compartilha as mesmas ideias. Aí vai ser uma construção legal, mas por isso que terapia também não é uma parada que funciona para todo mundo. Com qualquer terapeuta, você tem que saber o que você quer e o que você está disposto a encontrar. Mas eu aprendi isso depois de um tempo, né? Como eu estava falando, eu procurei uma terapia naquela época em Guaratinguetá. E eu entrei, tinha um crucifixo lá e tudo mais. E eu estava muito inseguro com a escrita do meu livro, como eu disse. Primeiro contato numa grande editora, uma editora que publicou Tolkien, nos Estados Unidos publicou Oprah, sabe? A HarperCollins, que atualmente eu publico. É uma editora que eu sonhava publicar desde pequeno. Aquele garoto que disseram que não ia chegar a lugar nenhum, que não podia viver dos seus sonhos, chegou. Na verdade, ultrapassou os sonhos, porque materializou os sonhos. E materializou pra caramba, da editora falar, o que você quer fazer? Imagina. Ao mesmo tempo que isso me deu autonomia e poder, me trouxe uma nova dúvidas que eu não estava acostumado a ter, que é escolher e saber como as pessoas vão lidar com as minhas escolhas. Mas beleza, eu cheguei nesse lugar. Eu cheguei na terapia e eu tava falando sobre isso, exatamente sobre isso. Nossa, eu tô muito ansioso com o meu próximo livro. É um livro que eu tô escrevendo há um tempo e tem muitas dúvidas na minha cabeça. Será que ele vai ser bem aceito? Será que novamente eu vou conseguir uma repercussão com esse livro? Será que eu tava compartilhando com a terapeuta exatamente isso. E foi curioso porque ela não perguntou nada sobre mim, ela só perguntou qual que era o motivo da minha ansiedade. E eu comecei a me abrir, tô escrevendo um livro, tá? Um livro que tem muita coisa em jogo para mim e reflete muito o que eu tô vivendo, reflete onde eu consegui chegar, onde eu quero chegar, e eu fico pensando se um dia eu vou conseguir escrever um livro tão grande como os autores que eu gostava de ler, como Tolkien, etc e tal. A terapeuta me interrompeu sem saber nada de mim. Ela, assim, os primeiros 20 minutos. E ela falou assim, viu, você não reparou que você tá se
cobrando demais, quem disse que esse seu livro vai ser importante? Sério, ela falou isso, tá ligado? Ela falou nesse nível. Assim, você estava falando de realidades de escritores que talvez você não vá viver. Eu tenho o hábito de encontrar filhas da puta que falam esse tipo de coisa pra mim. Só que elas têm o azar de eu ser o cara que tá sempre questionando essas coisas. Vou ser sincero, talvez eu tenha a noção real de que escritores no Brasil são reconhecidos só quando morrem, né? E depois, eu me sinto jovem, apesar de estar chegando perto dos 40 anos. Eu tenho muitas coisas para construir, para escrever, muitas coisas para fazer acontecer ainda. E talvez eu nem tenha escrito a minha melhor obra ainda. Mas eu sei que eu tô fazendo uma coisa, um pouquinho, algo que se conecta com algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, já estão estudando algumas das minhas obras em outros países, inclusive, né? O Rastro de Resistência é um livro que entrou no clube de leitura da ONU. Então eu sei do meu lugar. Eu sei que eu posso chegar. Já que eu tô aqui nesse lugar de existir como escritor, que não deveria ser o meu lugar, mas eu posso ser um pouco mais ambicioso. Eu tenho minhas ambições. É natural ter ambições, desde que eu não use elas para atropelar as pessoas, para passar por cima dos outros, para dar uma rasteira. Desde que a minha ambição não seja a destruição da vida de alguém, seja a trapaça, eu posso ser ambicioso. Então eu tenho as minhas ambições. Por que você vai necessariamente ter que matar as ambições das pessoas? E nesse caso, essa terapeuta, ela me escutou em menos de 20 minutos e ela me podou. Eu não sei se vocês estão me escutando, são terapeutas ou psicólogos. Comentem comigo qual a interpretação que vocês têm de uma crítica feita em algo num tempo tão curto de alguém que não me conhece. Por exemplo, hoje eu faço terapia há 3 anos. E a minha terapeuta, ela conhece tanto da minha vida, ela conhece tanto, que ela geralmente faz algumas conexões. Nossa, Lê, sabe aquilo que você me contou no passado? Talvez você tá fazendo aquilo de novo. E isso chega a ter um vínculo que eu não enxergo. Eu não enxergo o que ela faz como crítica, julgamento, mas como apontamentos de padrões que eu tô vivendo. Mas essa aí fez tão pouco tempo, sem me conhecer. Eu me senti ultrajado, eu me senti com raiva, tá ligado? Me senti com muita raiva. Naquele momento eu parei de falar mesmo. Porque hoje eu não tenho tempo pra quem me subestima. Não tem, cara. Não tenha tempo pra quem te subestima. E foda-se. O mundo todo vai subestimar você. Principalmente se você é preto, se você é mulher, se você é da comunidade LGBT. O mundo todo já tá te subestimando. Eu passei 40 anos da minha vida sendo subestimado. Então, não preciso de mais uma pessoa para me subestimar. Não preciso de mais alguém que diga, talvez você não vai conseguir. Eu não preciso disso. Isso foi a minha vida toda. Não foi aquele garoto mimado, não foi aquele garoto que teve todo o que quis na vida, não. Eu não fui aquele garoto que teve todas as escolhas na vida. Eu não fui, tá ligado? Eu fui o contrário disso. Então, eu não preciso de mais alguém que diga que não vai dar certo. Não preciso mesmo. Eu preciso de alguém que... Eu gosto de pessoas que digam, talvez você não vai chegar nesse lugar, mas existe um outro lugar para você. Talvez você se cobra demais, mas você pode construir uma outra forma da sua vida acontecer. Talvez você não precise se esforçar tanto para se sentir tão bem. Eu acho que é esse tipo de coisa que me constrói, que me valoriza, que é saudável para eu pensar sobre o que eu preciso fazer. Não preciso de mais alguém que vai dizer que não vai dar certo, que as coisas não são boas, que eu nunca vou chegar, que eu nunca vou conseguir, que eu não devo me colocar no lugar que eu tô sonhando, sabe? Isso aí já acabou na minha vida. Então, eu nem discuto. Eu não discuti. Não tem que discutir. Eu simplesmente fiquei quieto, deixei ela falar. Falei, tá bom, muito obrigado. Levantei e saí. Fui procurar o meu lugar. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
assim, é a minha experiência de vida e muito de eu sair de casa tem a ver com isso. Não tá bom pra mim? Cara, eu vou procurar o meu lugar. Eu vou procurar pessoas que são boas pra mim. Eu vou procurar amigos que são bons pra mim. Eu vou procurar relações afetivas que são boas pra mim. Aonde tiver. Eu não sou obrigado a lidar com pessoas ruins que não estão dispostas a compreender a minha vida, disponíveis para uma conexão verdadeira, uma conexão de escuta, uma conexão de entendimento, uma conexão de acolhimento. Eu não tô disponível mais para esse tipo de coisa, tá ligado? Não tô. Pra nada assim, cara. Eu simplesmente levanto e falo, ok, tem 6 bilhões de pessoas no planeta, eu acho, que passou de 6 bilhões. Alguma vai ser diferente, nem que eu precise sair dessa cidade, ir para uma outra cidade, encontrar uma outra cultura. Alguma vai ser diferente e em algum lugar eu vou me encaixar, porque eu já tô na minha construção de saber quem eu sou. Agora o que eu preciso descobrir é que tipo de lugar, de mundo, de pessoas, de escrita, de visões se conectam ou são capazes de acolher aquilo que eu tô vivendo, tá ligado? Eu acho que quem escreve acaba enfrentando muito seus medos, porque escrever é um ato de coragem real, você se entrega na escrita. Quem me conhece, minha irmã, por exemplo, minha companheira, ela consegue ler e saber o que está na minha cabeça a partir das relações que eu construo dos meus personagens. Então a gente acaba se desnudando em escrever. Por isso que escrever é um ato de coragem, assim. Eu tô dizendo isso porque a escrita, para mim, eu comecei a construir minha vida a partir da minha escrita. Porque ela me ajudou a saber quem eu era, né? Eu sou um escritor de ficção científica, cyberpunk, afrofuturista, com uma linguagem que eu considero modernista, ou que com referências do samba, do hip hop, etc. Isso é o tronco da minha identidade enquanto escritor. E eu comecei a construir a minha vida ao redor da minha identidade como escritor, sabe? Ela se tornou esse centro porque era meu sonho virou realidade, aquela realidade virou quem eu era, essa realidade constituiu minha identidade e a partir daí eu comecei a construir novas relações na vida, novas visões de mundo, fui buscar meu lugar de vivência, de experiência, e todas as outras coisas. Agora eu tô buscando de construção mesmo de vida, o que eu quero pro meu futuro, assim, a partir do que eu conquistei com a minha escrita, sabe? E que demorou muito para eu descobrir quem eu era, quem eu sou enquanto escritor, enquanto amigo, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto todas as coisas. Demorou. Se você tá demorando para se conhecer, não liga, cara. Uma vez eu vi uma pesquisa que 60% dos brasileiros têm baixa estima. E isso é muito por falta de autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe de onde a estima pode vir, tá ligado? Você não se conhece, não faz terapia, não busca conversar sobre seus sentimentos, você ainda está sendo impactado por muitas outras coisas que está derrubando a sua estima. E eu acho que o papo era sobre isso hoje. Eu tô criando o grupo, eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem, para a gente poder compartilhar essas histórias também. E eu quero escutar as suas, quero ler seus comentários, quero ouvir o que vocês estão falando. E logo eu vou criar mais espaços para que a gente possa compartilhar as nossas vivências também. Porque eu acho que essa vivência coletiva, ela nos constrói pra caramba, tá bom? Obrigadão. E esse foi o nosso bate-papo de hoje.